Eu gostaria de ler só um versículo por esse momento, depois os irmãos podem se acomodar. Está no livro de Hebreus. Glória a Jesus. No capítulo 13. Epístola aos Hebreus. Capítulo 13, versículo 8. Versículo curto e simples. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente. Aleluia. Podeis nos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Quero dizer da alegria de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu já vim algumas vezes aqui, né? Ainda não. O povo lá de Portugal está me puxando a orelha. Assim, você está indo mais na Alemanha do que... E eu sempre digo a eles que aqui na Alemanha tem um gostinho especial, porque Deus colocou um pedacinho de nós aqui também. Nossa filha mora aqui, então ela já fica esperando que eu vou falar que é meu bebê que mora aqui. É meu bebê. Meu bebê mora aqui. E sempre que a gente pode vir, nós aproveitamos para visitá-la, e é sempre uma bênção. Esse lugar é um lugar especial para mim também por isso. Mas é um lugar especial por ver a igreja crescendo, por ver a igreja caminhando, por ver a igreja se transformando num instrumento de salvação cada dia mais. E hoje eu estou feliz porque quando Deus quer falar, Ele testifica e confirma. E quando eu preparava o texto para hoje, aquilo, buscava, não sei, o que o Espírito queria dizer hoje aqui, eu falei, o Vinícius vai pregar no meu lugar hoje, quando ele começou a falar. Olha, o Espírito Santo testificando que é aquilo que ele quer falar hoje. Glória a Deus. A igreja cresce porque Jesus continua sendo Deus da igreja, o Salvador da igreja, o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja continua sendo o mesmo. Isso é uma bênção. Nós estamos como igreja ali em Milano também. Este ano, me parece que nós completamos lá 29 anos da Igreja do Senhor em Milano. E daqui a pouco são 30 anos. E até a volta de Jesus nós vamos ali pregando a palavra do Senhor. Eu estou ali há pouco tempo. Esse ano completam-se 4 anos. Mas a Igreja do Senhor não para. E ali nós estamos numa caminhada. Eu disse ao pastor Ivanor que por esses tempos nós estamos ali numa atividade muito grande, porque nós estamos estruturando o novo templo. Deus nos deu ali um presente muito grande, que é um templo novo, já nosso, propriedade, já comprado, pago, porque o nosso Deus continua fazendo milagres que nós nem imaginamos. Então nós estamos ali adorando a Deus. Pastor Ivanor, em 2002 eu estive naquele templo. Fui lá fazer uma visita com a agência que estava vendendo. E olhei tudo, gostei muito, mas o que eles pediam era muito caro e não financiavam. Então é difícil. Estava com o presbítero Nelson. Disse, Nelson, mas vamos orar, né? Porque nós não temos dinheiro, mas nosso Deus não é o Deus do ouro e da prata. Oramos e esquecemos. Fomos embora, continuamos tratando outras coisas, porque nosso lugar de culto é muito bom, mas ali virou uma área residencial e, infelizmente, tudo ali que vai ser demolido. Então, a nossa igreja também sai dali e vira ali uma área residencial. E aqui deve ser difícil também, e lá, como na Itália, área residencial, para manter a igreja em área residencial é uma dificuldade, porque as cobranças são imensas em termos de barulho, de movimentação. Não é que a gente faz barulho, que é tudo vedado, mas é um problema. E ano passado, em outubro, o bispo lá nos visitando por ocasião da nossa
convenção, né? Da nossa convenção. Numa segunda-feira, o Espírito fez aquilo que a gente nunca imagina. O bispo tinha uma previsão de andar até a Suíça, a Lugano, para conhecer nossa igreja em Lugano. Mas quando nós voltamos, ele chegou domingo meio-dia, e às 4 nós saímos para Firenze, para o culto em Firenze. Voltamos 1h30 da manhã e eu deixei no hotel. E ele disse: olha, amanhã eu não vou para Lugano, estou muito cansado, viajei a noite inteira, fui para o culto, não, amanhã eu vou descansar. Mas quando o Espírito tem alguma coisa para fazer, a gente pensa que vai descansar, mas o Espírito nos coloca para trabalhar. E o bispo acordou aquele dia com uma intenção de procurar uma propriedade para comprar. E começou a procurar na internet, me mandou vários links, estava tudo vendido. Visitamos alguns, o último que nós visitamos era um lugar grande, mas era muito caro. Enquanto nós falávamos com o proprietário, o bispo continuava procurando, encontrou a propriedade, disse: e essa aqui? Eu falei: essa aí eu já estive lá orando. Então, quando o Senhor tem algo para fazer, no tempo dele, na hora certa, ele faz. Isso era outubro, fomos até lá. Visitamos, os irmãos gostaram muito. Consegui mais uma vez uma visita com a agência e fizemos a proposta e foi aceita. E quando foi 21 de dezembro, nós estávamos ali assinando a escritura do templo. 1 ano depois da primeira visita, pastor. Porque o nosso Deus não muda, Ele continua sendo Deus que cuida de cada detalhe da igreja. Aleluia. E o Senhor, Ele cuida de cada coisa. E a igreja cresce e marcha porque o Senhor não muda. A igreja, desde o seu início, é marcada por um crescimento que é sempre reflexo da sua submissão ao Senhor Jesus. E é sempre reflexo da comunhão que há entre os salvos da igreja. Então, a igreja cresce quando ela tem um objetivo. A igreja caminha quando ela fixa os olhos no objetivo correto. E aqui nós vemos em Atos. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Atos. E eu vou dizer que hoje o Espírito estava testificando tudo mesmo, porque o Diego falou em Atos. Glória a Jesus. Quando eu cheguei mais cedo aqui, eu fiquei feliz. Falei: o culto já começou, mas não era o culto, era a escola dominical. É bom. Atos 2. Logo após o discurso de Pedro, porque Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, deixou de ser aquele Pedro complicado para ser um Pedro diferente. E ele fez um discurso apresentando Jesus àquele povo que se reunia ali. E naquele momento, o Espírito começou a obra do crescimento da igreja. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa, o surgimento da igreja terrena, da igreja como unidade de pessoas. Naquele dia ali, logo após a primeira pregação, o primeiro apelo, pastor. Eu estou pensando aqui na perplexidade de Pedro quando ele fez o apelo. Quase 3.000 almas. Aqui Atos nos diz que naquele momento, quando Pedro acabou o discurso, que começa no versículo 14 e termina no versículo 36. Ele terminou ali. E a Bíblia nos diz no versículo 37, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E continuou: porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quantos Deus
nosso Senhor chamar, aleluia, nos alcançou. Aleluia. Jesus chamou, nós estamos aqui, e nós fazemos parte dessa promessa, e nós somos alcançados, e nós também somos igreja. E ali diz que naquele dia foram quase 3.000 pessoas batizadas. Já nasceu igreja grande, pastor. Porque o Senhor tinha dado a ordem, ide por todo o mundo. Mas depois disse, e recebereis poder. Então tem uma sequência. Você é cheio do Espírito Santo, recebe o poder e a preparação que vem do Espírito Santo, e aí você começa a ser testemunha. Testemunha com a vida, testemunha com a palavra, testemunha com as atitudes. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Outro dia eu estava dizendo que quando eu cheguei na Itália, quando eu cheguei na Europa, porque antes eu vinha sempre com o bispo na Itália, Alemanha, eu falei, eu acho que eu cheguei no meu confins da terra. Porque eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Barra Mansa. Diego, Barra Mansa é uma cidade minúscula. Uma maravilha. Pequenininha, 180 mil habitantes só. Não é pequenininha, mas para o Brasil é uma cidade pequena. E ali, a minha Jerusalém era meu bairro, minha casa, minha rua. Mas um dia Deus me trouxe para o meu confins da terra, que vai ser a Itália, a Milano. E eu fico pensando, eu preciso testemunhar. Porque eu já cheguei muito longe de onde eu saí. Então eu preciso continuar testemunhando para que a obra de Deus continue crescendo. Porque se Deus me colocou nessa missão, é porque eu tenho que fazer alguma coisa para que o reino cresça. Aleluia. E Pedro naquele momento viu 3.000 almas quase sendo batizadas, cheias, a igreja nasceu. Mas aí nós chegamos no versículo 42, que é uma coisa maravilhosa e que nos faz ver como Deus trabalha. Versículo 42 está escrito assim. O irmão Vinícius já começou a ler esses versículos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E depois continuou, em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Deus cuidando de cada detalhe. O crescimento era exponencial. Era muito. Por quê? Porque quando o Senhor começa a acrescentar, a igreja vai crescendo, mas vai crescendo de forma ordeira, porque quem cuida desse crescimento é o Senhor. Primeiro apelo, quase 3.000 almas. A igreja crescia, a igreja continuava. Mas por que a igreja crescia? É bom imaginar por quê? A igreja crescia porque tinha um templo belo? Não tinha templo. A igreja crescia porque Pedro era uma pessoa muito conhecedora das Escrituras? Pedro era alguém que conhecia pouco das Escrituras, era um pescador. Logo depois Deus chamou Paulo, esse sim, formado, ensinado. Mas quando Deus usa, é uma coisa maravilhosa, porque quem deve falar no teu coração não é o pastor, é o Espírito Santo. Quem deve te convencer não é a retórica pastoral, aleluia, mas é o falar suave do Espírito Santo no teu coração. Aleluia. E quando Deus faz assim, a igreja cresce. Por que a igreja crescia? Porque perseverava
na doutrina. Perseverar na doutrina é mais do que seguir o uso e costume determinado pelo rito da época, ou pelo grupo, ou pela cultura. Porque se for assim, complica. Eu me converti numa época em que a doutrina dizia que eu não podia usar uma bermuda, não podia usar uma camiseta e não podia de jeito nenhum ir na praia. E não podia jogar futebol. E se eu passeasse com a minha namorada segurando a mão dela, meu bem, não podia, né? Não podia. O pior é que eu não podia dar a mão para minha namorada e o pai da minha namorada era o pastor. Como é que eu fazia? Se eu pegasse a mão da minha namorada, estava no sal. Mas o que acontece? Não podia. Era uma doutrina de uso e costume daquele tempo. Ok, eu tinha que respeitar? Sim, eu tinha que respeitar, porque é aquilo que a igreja daquele tempo achava como justo para a nossa vida material. Não tem nada a ver com a doutrina bíblica. Mas aqueles homens perseveravam também na doutrina da palavra do Senhor. Na doutrina daquelas coisas que foram ditadas e ensinadas pelo nosso Deus. Hoje, qual é a nossa regra de doutrina? É a palavra. A nossa doutrina está aqui. As doutrinas de uso e costume mudam. Um dia nós descobrimos que não tinha problema nenhum. Eu ir na praia com a minha família e depois voltar para casa e cultuar meu Deus. Eu não gosto muito de praia, eu gosto de pescar. Mas meu filho gosta. E nunca mais foi excluído por isso. As crianças gostam de jogar um futebol e ninguém mais é excluído por isso. Mas tem uma coisa que não muda. Muda o uso e o costume. Mas o Jesus Cristo que nós servimos continua sendo o mesmo. A santidade que nós devemos buscar continua sendo a mesma. A salvação oferecida pela graça continua sendo a mesma. E essa é a doutrina que nós pregamos. De santificação, de conversão, de novo nascimento, pelo arrependimento dos pecados, através da graça oferecida por Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a doutrina que nós pregamos. E a igreja cresce porque persevera na doutrina do Senhor. Por que a igreja crescia? Porque ela perseverava na comunhão. Aleluia! Agora no Brasil surgiu um novo tipo de crente e isso está virando até motivo de estudo lá. Os crentes que se autodenominam desigrejados. Não, eu sou crente, sirvo a Deus, sou fiel ao meu Senhor, leio a Bíblia, mas não preciso de uma igreja para isso. Isso é uma armadilha de Satanás, irmãos. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que é comunhão. Eu preciso estar junto para ter comunhão. Eu preciso estar ao lado para caminhar. Porque a Bíblia nos ensina que se for um sozinho é mais difícil. Quando são dois, se um cai, o outro ajuda. Mas quando está sozinho, vai cair e não tem ninguém para ajudar. Se tiver problema, não tem ninguém para ajudar. E não tem ninguém para ele ajudar. Porque nós ajudarmos também nos faz crescer. Aleluia. E a comunhão, ela só existe quando tem mais um. Não dá para eu ter comunhão comigo mesmo, só o pastor Ivanov, porque aí é muito fácil. Eu preciso ter comunhão com meu irmão, porque eu tenho que aprender algumas coisas que o Espírito nos ensina. Nos ensina a ter paciência. Porque tem irmão que a gente tem que ter paciência. Não é não, Diego? Tem irmão que a gente tem que ter misericórdia. Agora, com todos, nós temos que ter muito amor. E só dá para ser assim se tiver mais de um. Tem a igreja inteira para nós nos amarmos, nos perdoarmos, nos abraçarmos, caminharmos junto, louvarmos a Deus junto, glorificarmos a Deus junto. E isso se chama comunhão. Aleluia! A igreja cresce porque é um grupo que caminha sempre junto, em comunhão. Sem comunhão não tem igreja. Sem comunhão não tem força. Sem comunhão não tem operação. Porque falta o mínimo.
falta estar pronto para receber juntos. Porque quando Jesus voltar, ele não vai me levar sozinho. A Bíblia diz que vai tocar a trombeta. Que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Mas que depois nós todos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Aleluia. E a Bíblia diz mais, que aquilo que é corruptível vai ser transformado em incorruptível. Aquilo que é passageiro vai ser transformado em eterno. E a Bíblia diz que isso vai acontecer junto. Eu vou subir e quero olhar para o lado e o Ivanor está ali também, e o Diego está, e os irmãos estão, e o Vinícius está, e Marissa está, e Elisama está. Eu quero ver isso, sim. Nós vamos saber quem é um outro, provavelmente não da forma que a gente vê aqui, mas nós vamos olhar e vamos ver aquilo que João viu. Uma multidão imensa de transformados, de corpos incorruptíveis, dizendo: Santo, 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 aleluia. Por quê? Porque seremos nós ali, aleluia, que estaremos vestidos de branco, igreja santa, imaculada, louvando o Cordeiro. Então nós precisamos ser igreja aqui, porque no céu vai ser uma igreja grande, vai ser igreja grande, e nós vamos estar ali louvando a Deus. Por quanto tempo? Por muito tempo, só pela eternidade. Glória a Jesus. A igreja cresce porque ela perseverava no partir do pão. Aleluia. Ela perseverava na comunhão como pessoa e perseverava no partir do pão. E em casa tinha culto familiar. E eles se reuniam e recordavam o sacrifício de Cristo. Eles se reuniam e eles condividiam o que tinham para que juntos, em alegria, pudessem recordar e lembrar das bênçãos que Deus estava dando. Tinha partido pão entre eles. Não tinha individualismo. Não tinha eu sou melhor, você é. Não, toda vez que teve isso na igreja, teve repreensão. Aleluia. Quando Paulo escreve ali a sua primeira carta aos Coríntios, que ele vai lá e ensina como celebrar a Santa Ceia, ele diz: o problema é que às vezes vocês vêm de forma errada e começa um que come mais e o outro não come nada, porque um tem muito e o outro tem pouco. Isso aí está faltando partir o pão junto, isso aí está faltando comunhão. A igreja cresce quando isso se transforma em igualdade, quando nós servimos o mesmo Senhor juntos, que um ajuda o outro a seguir. Aleluia. A igreja crescia por uma coisa muito importante, e é um segredo muito grande: perseverar na oração. Aleluias, aleluias. Vigiar e orar. Esse é o grande segredo do crescimento da igreja. A igreja que só ora e não vigia, ou seja, se ela tem espiritualidade, você estava falando isso na escola dominical. Se tem espiritualidade e não tem atividade, não resolve. Se tem só atividade e não tem espiritualidade, também não resolve. Porque é vigiar e orar, é trabalhar na obra, é fazer a obra crescer, é transformar aquilo que é impossível através do Espírito, aleluia. Mas é dobrar o joelho na presença do Senhor e clamar, e agradecer, e buscar, porque o Deus da bênção só está esperando o joelho dobrado. Aleluia. Perseverar na oração junto é uma bênção, porque quando a igreja se reúne para clamar, irmão, não tem porta de inferno não. Sabe por quê? Porque a oração do crente tem força. A oração do crente cura o enfermo. A oração do crente transforma a situação, muda a realidade. Quando a igreja dobra o joelho para orar, a igreja cresce.
Porque o mundo começa a olhar e dizer assim, mas tem alguma coisa acontecendo. Quando a igreja dobra o joelho para orar, uma coisa acontece. Multiplica-se o temor do Senhor. Essa era uma outra coisa que fazia a igreja crescer. A igreja crescia porque a igreja não estava ali fazendo a obra de um homem. A igreja estava fazendo uma obra de um Deus Todo-Poderoso. E a igreja sabia que tinha que ter temor na presença do Senhor. Hoje é difícil porque tanta gente vem para a casa do Senhor com um espírito meio complicado. Tem gente que vem para ser adorado. Pastor, é verdade. Tem gente que vem para ser adorado. Mas eu aprendi uma coisa, eu vou para a igreja para adorar um Deus. Um único Deus. Que deu seu Filho Jesus Cristo por nós. Eu não vou adorar homem, eu não vou adorar outro Deus. Eu vou colocar minha fé no alvo. E o alvo é Jesus Cristo. Aleluia. Temer ao Senhor e buscar o Senhor é a fonte de crescimento da igreja. Aleluia. Quando isso acontece, acontece o que acontecia com os apóstolos. Porque eles faziam sinais e maravilhas. E Jesus Cristo falou, mas vocês estão admirados com as coisas que eu faço? Eu vou dizer uma coisa, vocês as farão. E as farão de forma muito maior. Aleluia. Aleluia. Quem deu poder a você, irmão, não foi qualquer um, foi Jesus Cristo. Ele deixou o Espírito, derramou os dons. Diz assim, você vai estender a sua mão sobre o enfermo. E ele vai ficar curado. Aleluia. Você vai estender a sua mão sobre o endemoniado e o demônio vai ser expulso. Aleluia. Se você pegar uma serpente, não vai acontecer nada. Se você beber alguma coisa mortífera, também essa não vai te fazer mal nenhum. Sabe por quê? Porque sobre a tua vida há um poder, que é o poder do sangue de Jesus Cristo, que já fez a obra da tua vida. É por isso que a igreja cresce. Porque no temor vem os sinais. E com os sinais vem a admiração do povo. E o povo olha e diz, eu quero chegar ali para saber o que está acontecendo. E ele chega e descobre que não tem um pastor que cura, mas que tem um Espírito Santo que conduz a presença de um Senhor, que é o Senhor que cura todas as enfermidades. É o Senhor que provê todas as coisas. É o Senhor que modifica as situações impossíveis. Aleluia. Aliás, essa coisa de impossível é uma maravilha, porque nosso Deus é muito especialista nisso. E toda vez que é impossível, eu acho ótimo, porque aí eu não posso fazer mais nada e deixa Deus fazer. Quando eu cheguei para pegar meu permesso na Itália, eu cheguei na Itália no meio da pandemia. Eu não fui mandado para a Itália, eu fui deixado na Itália. Eu fui lá para resolver um problema administrativo, colocar em ordem alguns documentos, registrar no cartório e voltar para o Brasil. Mas por uma necessidade administrativa da igreja eu tive que ficar. Estava no meio da pandemia. Não tinha consulado aberto, não tinha órgão público aberto e eu precisava de uma permissão para ficar. Deus foi provendo, até o dia que eu entrei com o meu pedido de visto religioso, pedido de permesso religioso. E o que eu ouvi foi, isso é impossível. Eu disse, é impossível. Porque na Itália não tem mais esse visto. Eu disse, então tá bom, porque é isso que Deus faz. O impossível, deixa que Deus faz. O Deus do impossível, no dia que eu fui lá na Questura, que é o órgão que cuida de emitir essa permissão de residência, usou o chefe da Questura para me dizer, olha, eu não posso te dar o permesso, mas por outro lado eu não posso te expulsar da Itália, porque você tem um documento que não me permite te expulsar da Itália. Mas eu posso te pedir para ir no Brasil, porque o consulado acabou de abrir. Vai lá, pega seu visto e volta e pega seu permesso. Sabe aquele visto impossível, irmão? 10 dias depois estava emitido. Era impossível.
Era impossível arrumar uma casa naquela cidade porque tinha iniciado a guerra da Ucrânia. E o governo da Itália deu uma ajuda para quem vinha fugido da Ucrânia e pagava o aluguel para que essas pessoas pudessem morar. Então os proprietários preferiam alugar a casa para o ucraniano, que era mais certo receber o aluguel. Alugar para um brasileiro? Mas não vai. O que acontece que Deus abriu a porta? Era impossível? Agora eu moro pertinho da igreja. Glória a Jesus. Era impossível meu filho estudar? Ele está estudando. Era impossível a igreja crescer? A igreja está crescendo. Sabe por quê? Porque o Cristo que nós servimos continua sendo o Senhor de todas as coisas. Então, quando as coisas começam a acontecer, o povo começa a olhar e falar, mas eu quero ir para ali, porque ali parece que tem bênção. Porque tem gente que fica esperando, irmãos, ele não tem fé suficiente. Mas Deus colocou no coração de cada um de vocês uma fé para saber que antes de acontecer, nós já acreditamos e cremos, porque nós não cremos porque acontece, nós cremos porque o nosso Senhor é. Nós cremos porque Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Então nós não precisamos de milagre, mas nós somos instrumentos de milagre. E por isso a igreja cresce. A igreja cresce porque o povo continua perseverando na contribuição para com a obra. E se vocês olharem aqui, diz assim, olha, e todos voluntariamente ofertavam tudo o que tinham e levavam todas as coisas aos pés dos apóstolos e eram distribuídas conforme a necessidade de qualquer um. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja cuida da obra espiritual, mas cuida da obra social e material. Porque a igreja sabe que o corpo sem alimento não sobrevive, sem o alimento material e sem o alimento espiritual. Então a igreja cuidava disso desde o princípio. Fico imaginando que desde o princípio tinha lá o departamento social, que hoje é a CIB que cuida. Então as irmãs, o departamento da CIB nasceu faz tempo. Já tinha naquele tempo, provavelmente não eram as irmãs, mas depois viraram as irmãs para cuidar disso. E naquele tempo o Senhor já tocava os corações. Por quê? Porque a igreja ela é um organismo espiritual. Mas enquanto nós estivermos no mundo, nós também somos uma instituição. E como instituição nós precisamos de um espaço. Como instituição nós precisamos cumprir regras do governo. E para isso existe uma coisa que chama custo. E para arcar com o custo, quem contribui? O crente. Mas hoje, irmão, a nossa vida está muito melhor, porque hoje nós trazemos aos pés do Senhor o dízimo e as ofertas. Naquele tempo, os irmãos estavam tão felizes com o que Deus estava fazendo, que eles levavam tudo, toda a propriedade deles, e lá, está aqui, ó, é do Senhor. E o que faltava para eles? Nada, porque o Deus da provisão é Ele que cuida de você. Se você é fiel, não se preocupe. Eu sempre digo aos irmãos sobre o dízimo, dízimo é uma opção sua, você pode optar por ser fiel ou ser infiel. O que eu sei de certeza é que o nosso Deus não desampara o fiel. E não falta, e não vai faltar. E por isso a igreja cresce. A igreja crescia porque todos perseveravam na presença no templo. Aleluia. O templo é o lugar da comunhão. O templo é o lugar de sentir junto a presença do Senhor. Servir a Deus em casa trancado não vai servir de nada, porque você não vai ter força para ir pregar por todo mundo. E eu vou te dizer uma coisa, pela internet só não resolve. Precisa estar junto, precisa estar em casa, precisa buscar o Senhor no seu santo templo. E tem um salmo que diz que alegrei-me. Isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso para mim é uma coisa, porque dá de alguns anos que eu sou meio cupim de igreja, sabe, irmão? Eu morei com meu sogro quando eu voltei para o Rio. Ele pediu para eu cuidar da orquestra da igreja. E ele morava na casa pastoral. Seu avô deve ter morado em casa pastoral.
É uma beleza a casa pastoral, porque os irmãos sabem que o pastor está ali, então 3 horas da manhã, o pastor está ali, 2 da manhã, 4 da manhã, meio-dia. Esse mesmo. E casa de pastor é desse jeito. Então, era dentro da igreja. O que eu fazia? Descia de casa, entrava na igreja e ia dar aula. De manhã, 7 horas da manhã, tinha um diácono abençoado, que ele, desde sempre, ele chegava às 7 da manhã, ia para debaixo da minha janela e falava assim: eles amam ela. Ela já era casada, ele, em vez de chamar a solteira, né, vacilão, chamava a casada. Falei, mas o irmão tá. Aí, quando ela atendia, dizia assim: a Lídia está aí. Jesus, por que não chamava a Lídia? Né? Casa pastoral, fundo da igreja. E o que a gente faz? Trabalho. Então, era dentro da igreja. E para mim isso é muito simples, é muito claro. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje eu vou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado é uma benção, é o meu dia do divertimento. Eu chego às 8 na igreja e dou aula até às 18, com a meninada. Eu tenho um programa de formação com os meninos, e é o dia que eu fico mais alegre, porque ver esses garotos tocando aqui, você botou pressão no menino, não pode fazer isso. Mas é bom vê-los tocando, sabe por quê? Porque olhando isso aqui, eu vejo que daqui a 50 anos, se Jesus não tiver voltado, vai ter música adorando na casa do Senhor. Quando eu vejo as crianças cantando aqui, eu digo assim: olha, tem obreiro e tem CIB para daqui a 50 anos. A igreja está garantida, vai continuar crescendo, porque é o Espírito que faz isso. Então, ir à casa do Senhor para nós tem que ser alegria. Como o presbítero Diego disse, não é obrigação, é alegria. O gozo é nosso, porque o Deus que nos abençoa está aqui esperando a nossa adoração, o nosso agradecimento, a nossa petição, pronto para atender. A igreja crescia porque tinha comunhão no culto familiar. Se sentavam, partiam o pão junto, oravam junto e olhavam sempre para o alvo. A igreja crescia porque tinha comunhão no louvar a Deus. Juntos adoravam o Senhor. A igreja crescia porque tinha comunhão e tinha exemplo de vida. Porque as pessoas olhavam e eram traídas. Porque quando aqui diz assim, eles caíram na graça do povo, quer dizer que o povo olhava e dizia: eu quero ser daquele grupo ali. Eu quero ser como aqueles irmãos. Porque tem muito crente que o vizinho não pode contar pra gente nada, porque se vier a contar, vai ser um desastre. O que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos verdadeiramente luz e sal. Se nós formos luz e sal, a igreja continua crescendo. Porque a igreja cresce porque o crente, luz e sal, vai continuar iluminando e salgando o mundo. E com isso ele vai continuar tirando vidas da perdição e conduzindo-as ao pé do Senhor, aos pés do Senhor. E quem vai convencer? É o crente? Não, é o Espírito. Mas o exemplo é nosso. Quem convence é o Espírito, mas quem testifica sou eu. Aleluia. Quem convence é o Espírito, mas quem dá o exemplo sou eu. Aleluia. E é isso. Com todo esse exemplo, com toda essa atitude, o que acontecia? Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. Não se pregava outra coisa, se pregava a salvação de Jesus Cristo. Se pregava o arrependimento dos pecados. Se pregava a transformação através da graça. Não tinha pregação de nenhuma teoria mirabolante que faz a gente virar milionário de hoje para amanhã. Não tinha nada disso, porque isso não existe. O que existe é um Deus todo-poderoso que mandou Jesus Cristo, e Ele aceitou e veio e morreu por mim, pelos meus pecados, por você, pelos teus pecados. Pagou um preço que eu não pagaria e não poderia pagar, mas Ele pagou. Aleluia. Todo crescimento tem uma base única para a igreja: a fé num Cristo imutável.
Nós cremos num Cristo que não muda. É verdade. Mesmo que o diabo tente, que o mundo nos incomode, que queira nos fazer mal, o Jesus que nos deu poder sobre esse mal continua sendo o mesmo. Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja luta, mesmo que haja uma transformação mundial que passe a proibir a igreja, o Cristo não muda. E a igreja não para de crescer. Aleluia. Aleluia, a igreja não para. Quando eu vou a Roma, eu vejo isso. Teve Coliseu? Teve Coliseu. Teve perseguição? Teve fogueira? Teve. Mas o sangue de Jesus continuou purificando, continuou salvando, continuou transformando. E quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais queimavam, mais o Espírito Santo renovava a força dos crentes. Aleluia, aleluia. O mesmo Jesus que não muda continua dizendo hoje: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Não tem isso. E a nossa função é caminhar. Como, pastor? Mirando o alvo. Olhando para Jesus. Mira Jesus, irmão. Mira Jesus. Está ali, ó. Está perto. Canaã está perto. É logo ali. É logo ali. Está chegando o dia da vitória da igreja. O dia do fim do escárnio. O dia do fim da perseguição. O dia do fim da luta. Está chegando. E a igreja vai continuar crescendo. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque essa é a igreja de Cristo. E diante dessa igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Porque o nosso Jesus continua sendo o mesmo que era ontem. Continua sendo hoje. E eternamente será Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Será o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, o Deus soberano, aquele que pagou por nós o preço da nossa culpa. Que Deus continue abençoando essa igreja, que a igreja continue crescendo, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso, pastor, continue acrescentando a essa igreja aquelas almas que vão ser salvas.